Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos mais uma vez aqui diretamente do Estúdio Móvel para continuar a leitura do livro A Conquista de um Sonho, da autora Regina Drummond. Lemos no capítulo... ó. Lemos no outro vídeo o capítulo 5 e agora vou ler o capítulo 6 aqui. Né? E o nome do capítulo 6 é Pesquisando sobre o Dinheiro. Então tem uma coisa aqui. Pausa de cara aqui. Não. Volta. Vou fazer a pausa depois. Olha o título do capítulo e olha a citação, tá? O dólar, o marco e o iene se unirão ao ducado, às conchas e ao guinéu no cesto de lixo da história, como itens de interesse principalmente para antiquários e excêntricos. Jack Rutherford. Quem foi Jack Rutherford? Quem foi não, está vivo ainda. Ele nasceu em 67 e é um antropólogo norte-americano, autor de A História do Dinheiro. Também é conhecido por suas publicações sobre indígenas norte-americanos e por seu livro sobre Gengis Khan, Gengis Khan e a Formação do Mundo Moderno, de 2004. Tá, ele fala aqui na citação, né, o dólar, o marco e o iene são moedas atuais, tá? O dólar americano, apesar que o dólar é usado em mais de um país. Mas aqui o principal americano, obviamente. O marco, que é suíço, e iene, que é japonês. Se unirão ao ducado, às conchas e ao guinéu. São todas moedas antigas. Eu não sei exatamente qual país, mas aqui eu arriscaria que são todos os países da África. Tá? A não ser o ducado, mas as conchas e ao guinéu, com certeza da África. Algum país da África. Que não usa mais essas moedas, né? Concha era usada como moeda bem lá atrás, sei lá. Cara, muito tempo. Com certeza antes da chegada dos portugueses com certeza antes da chegada dos portugueses na África, né? Ou seja, lá no século XV, XVI. Com certeza antes disso. Cadê? E aí é o seguinte, nós vimos que o Jack Rutherford é um antropólogo e ele tem um livro chamado A História do Dinheiro. Então, sem ler o capítulo, o que eu devo esperar? Isso aqui, ó. Pausa. Agora sim. Quando você percebe que está melhorando como leitor, né? Então, tô pensando como nomear esse vídeo ainda. Eu acho que eu vou nomear como ser um bom leitor, né? Como ler bem. Quando você percebe que está melhorando na leitura? Quando você começa a fazer inferência e acertar as inferências. Então você começa a fazer uma inferência, eu acho que ele vai falar, eu li. No caso aqui dessa altura, ela faz sempre esse diálogo aí, né? Essa citação. Então, quando você lê a citação e o título do capítulo sem ter lido o capítulo, você já tem uma ideia do que esperar. Então, nesse caso aqui, eu espero que tenha a história do dinheiro. Tem que ter. Né? Eu, como leitor aqui, se não tiver a história do dinheiro, já me perdeu como leitor. Né? Isso é uma boa. Isso é inferência, tá? Você começa a tentar você vai adivinhando o que vem depois da história. Né? Você vai pegando, olha, e isso não é um palpitômetro, não é só de palpite, não é isso. Você usa critérios objetivos para fazer essas inferências, né? Por quê? Você tem aqui o nome do capítulo, Pesquisando sobre Dinheiro, e a citação que fala de moedas que vão virar moedas atuais e moedas antigas que vão para o cesto de lixo da história. Aí você vai ler quem escreveu isso. O cara é um antropólogo que tem um livro chamado História do Dinheiro. Então, nesse capítulo tem que ter História do Dinheiro. Beleza? Vamos ver se isso se mostra na prática. Blip, blip. Rafael emprestou o laptop para tal pesquisa. Rafael é o pai do Pedro André. Mas, isso então é depois daquele dia lá da rifa, né? Eles voltaram para casa e estão vendo isso. Mas, como não saiu de perto, acabou participando de tudo. Juntos, eles liam e escolhiam os trechos para copiar e colar em um arquivo à parte. Quando os garotos não entendiam alguma coisa, perguntavam a Rafael. E aí? Agora a fala deles, né? Vejam só, antigamente não existia dinheiro. As pessoas trocavam as mercadorias uma pela outra, começou Pedro André. Sua cabrita pela minha ovelha, propôs o pai.
Eu tenho 2 sacos de feijão, mas não tenho arroz. Você tem um saco de arroz para trocar pelo meu feijão? Disse o Vitor. Propôs o Vitor, né? Então isso aqui eles estão conversando entre si, né? Era assim mesmo, elogiou o pai. Vocês entenderam o espírito da coisa. E ela tem nome, essa coisa. O nome é escambo. Escambo? Vitor e Pedro falam simultaneamente, achando o nome engraçado. Sim, a simples troca de mercadoria por mercadoria sem equivalência de valor. No Brasil, entre outras, circularam o pau-brasil, o açúcar, o cacau, o tabaco. O pano era trocado no Maranhão, no século XVII, sob a forma de novelos, meadas e tecidos. Minha situação é diferente, brincou Pedro, quando o pai terminou a explicação. Tenho bastante arroz e feijão. Se você quiser que eu troque com você, tem de me dar um saco de feijão e outro de batatas. Tá, e isso aqui é o Pedro falando, né? Como ficava isso? Perguntou Vitor. Ah, garotos terríveis, riu o pai. Vocês são muito espertos. Aposto que só dava briga. Mas vamos ver o que o Google diz. Vitor leu. Algumas mercadorias eram mais procuradas do que as outras. Logo, elas assumiram a função de moeda e passaram a ser chamadas de moedas-mercadoria. O gado, por exemplo, ou o sal, de onde veio a palavra salário, que era utilizado em Roma para o pagamento de serviços prestados. E ainda o tabaco, a madeira, o chocolate, o peixe seco, o tecido e muitos outros, dependendo da época e do lugar. Isso é o Google falando. O texto do Google, né? Que interessante, Pedro falou baixinho. Volta. Que interessante, Pedro falou baixinho. Rafael queria ter certeza de que os dois estavam entendendo tudo e pediu. Vitor, defina salário. Ele nem precisou pensar muito. É o dinheiro que uma pessoa recebe da empresa onde trabalha no final do mês, disse Vitor. Exatamente. É o pagamento dos serviços prestados por uma pessoa a outra ou a uma empresa. Normalmente é feito em dinheiro, mas pode ser de outras maneiras também. Por exemplo, pediu Pedro André. Isso quem falou foi o pai, né? Depois o Pedro André pediu um exemplo. O salário pode ser, agora o pai de novo. O salário pode ser pago com qualquer tipo de bem que seja do interesse de quem está recebendo. Em valores de hoje, podemos citar viagens, automóveis, aparelhos eletrônicos, isso tudo o pai falando. Cesta básica também pode ser considerada salário? O garoto quis saber, no caso aqui o Pedro. Pode sim. Pode ser sim, considerada parte dele, o pai respondeu. Ela costuma ser oferecida como um prêmio, mas pode ser incorporada ao salário. Como assim incorporada? Os meninos perguntaram. Acrescentada, traduziu o pai, rindo por dentro. Por um momento, ele se sentiu conversando com os amigos. Pausa aqui. Pausa primeiro para beber água, que precisamos. Ei, beba água sempre. E aproveita que eu estou bebendo água aí, e agora, nesse momento, aperta aí o botão do like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nossa, adoro água gelada. Vamos lá. Pausa, né? Percebam aqui que o Rafael está tendo um papel muito maior, né, nesses capítulos aqui, né, no 6 e no 7. Ele está funcionando como um mediador, como uma fonte de conhecimento e sabedoria, muito mais do que antes. Porque nos capítulos anteriores, pelo menos os 4 primeiros, ele estava meio que no papel de vítima, né? Um desempregado, tal ali, pessoa meio de escanteio, quem estava tomando a frente era a mãe, porque a mãe é a única que trabalha na casa, é o adulto da casa que está trabalhando, tal. E ele estava meio de escanteio. Agora aqui não, ele tá tomando a frente, né? Ou pelo menos ele está sendo chamado ao palco principal da história. E o Vitor também, né? Então esse palco principal está deixando de ter somente o Pedro André para ter o Rafael e o Vitor, tá? Voltando. Vitor comentou: eu estava pensando, como as pessoas faziam antigamente para trocar objetos de valores diferentes? Se, por exemplo, o sujeito tinha um arreio completo para o cavalo, mas precisava apenas de uma ferradura, ele não ia dar o arreio inteiro, não é mesmo? Então, arreio é todo o equipamento que, né, equipa o cavalo.
ferradura seria, sei lá, parte. Poderia ser. Ferradura só vai no cavalo, né? Enfim. Cadê? Muito bem pensado, elogiou o Rafael. Aqui no livro tá Macedo porque é Rafael Macedo, tá? Então é a primeira vez que você tem, nesse capítulo aqui, você começa a ter o sobrenome do Rafael. Isso se tornou um problemão, motivo de muita briga. Trocas entre alimentos perecíveis, quer dizer, que se estragam se ficar muito tempo parados, também eram complicadas. Esse é um tipo de riqueza que não podia ser acumulada. E como os antigos resolveram esses problemas? Os garotos queriam saber. Então veja aqui que a história está mudando, né? Estão indo para outra. Deixou de ser aquele foco do videogame e tal, e passou a ser história do dinheiro. Vamos lá. Pai dele falando, o Rafael. Na Idade da Pedra, os objetos eram feitos de pedra, daí o nome. Algum tempo depois, as pessoas descobriram o metal. Era a Idade do Bronze. Os utensílios e as armas passaram a ser feitos desse material, que apresentava muitas vantagens. Podia ser dividido, era mais fácil de transportar, durava mais e tinha certa beleza, que lhe dava dignidade. A princípio no formato de barras, logo ganhou novas formas, como anéis, braceletes, colares. Objetos feitos de metal passaram a ser mercadorias muito apreciadas. Tudo isso é o pai dele falando, tá? Rafael. Agora os meninos. Agora o Vitor, né? E quando se tornar o dinheiro, esse dinheiro que nós conhecemos? Ele está perguntando. Moedas, por exemplo, completou Pedro André. Havia a moeda faca e a moeda chave, encontradas no Oriente, e o talento, moeda de cobre ou bronze em formato de pele de animal, encontrada na Grécia e em Chipre. Chipre é uma ilha ali do Mediterrâneo. Isso o pai falando. De quando são as moedas como as nossas? Perguntou o Pedro André. Elas datam do século 7 a.C. Pausa para tosse. Pigarro. Cadê? Antes de Cristo? Surpreenderam-se os dois. Sim, eram pequenas peças de metal com peso e valor definidos. Tinham também a marca de quem as emitiu, quer dizer, do governo que fez essas moedas e deveria garantir seu valor. Como assim garantir seu valor? Os garotos quiseram saber. Pagar o que ela vale, explicou Rafael. Por exemplo, o governo garante que a moeda de R$1 vale R$1 e não 50 centavos. Tem de valer o que está escrito nela. Entendi. E uma moeda sempre valeu o que estava escrito nela? Né? O Vitor perguntou. Não no começo. No começo elas variam pelo seu peso, pelo que o metal valia. O valor nem vinha impresso. Mas mais para frente é que isso começou a ser feito. Interessante, né? Comentou Pedro André, olhando para Vitor, que concordou com a cabeça. As moedas refletem a mentalidade de um povo e de sua época. Rafael continuou lendo. Pelas impressões encontradas nas moedas, conhecemos hoje a efígie de personalidades de muitos séculos atrás. Efígie é aquele rosto marcado nelas? Perguntaram os meninos. Sim, a cara, mas ainda tem o outro lado, a coroa, que mostra outros aspectos. Falou Rafael. Quem foi o primeiro a ter sua efígie gravada? Perguntou o Vitor. Aqui diz que foi Alexandre, o Grande, por volta do ano 330 a.C. E as moedas já eram assim, redondinhas como as nossas? Vitor quis saber. Não. A princípio eram peças fabricadas por processos manuais muito rudimentares. Pessoas, rudimentares é de rudimento, rude, né? Coisa muito simples, tá? E tinham as bordas irregulares. Algumas eram quadradas, respondeu Rafael. Vou ler para vocês. Durante muitos séculos, os países cunharam, pessoas, pausa aqui, né? Cunhar é de cunha mesmo, tá? É uma forma que você fazia, você colocava a moeda ali e fazia o formato dela. Então vamos lá. Durante muitos séculos, os países cunharam em ouro suas moedas de maior valor e reservaram a prata e o cobre para os valores menores. Esses sistemas se mantiveram até o final do século XIX, quando cuproníquel e, posteriormente, outras ligas metálicas passaram a ser usados.
Com o advento do papel moeda, a cunhagem de moedas metálicas ficou restrita a valores inferiores, necessários para o troco. Com essa nova função, a durabilidade passou a ser a qualidade mais necessária à moeda. Então aqui ele está falando de moeda física, né? Não um conceito de moeda, tá? Surgem em grande diversidade as ligas modernas, produzidas para suportar a alta rotatividade do numerário de troco. Então as moedas atuais, elas valem porque elas são resistentes, mas elas não têm valor em si, né, como tinha antes, que era o ouro. Antes que alguém fizesse um comentário qualquer, o pai olhou o relógio e deu um pulo, exclamando: "Nossa, preciso me arrumar para uma entrevista. Quase perco a hora pesquisando com vocês." Que tema fascinante! Pedro André e Vitor trocaram um olhar. "Podemos continuar usando seu computador, pai?" perguntou Pedro. Ele coçou a cabeça. "Podem sim." "Podem sim." Cadê? Me perdi. Nossa, gente. Podem sim, mas a verdade é que estou doido para ficar aqui com vocês. Os três riram e Vitor leu em voz alta um texto que pesquisara enquanto Rafael se afastava em direção ao banheiro. Agora aqui vai o texto. "Além de belos e raros, os metais são imunes à corrosão e mantêm seu valor econômico, mas o uso deles se deu também por antigos costumes religiosos. O ouro era considerado uma substância divina, e a prata também tinha lá sua magia. Os sacerdotes da Babilônia, por exemplo, que eram estudiosos de astronomia, ensinavam ao povo a existência de estreita ligação entre o ouro e o sol, a prata e a lua, fazendo surgir a crença no poder mágico desses metais, que se estenderia ao dos objetos que fossem com eles confeccionados. Entre todos os metais, o ouro foi sempre o mais valorizado no mundo inteiro, diferente do cobre, que fica esverdeado do ferro. Diferente do cobre, que fica esverdeado, do ferro, que enferruja, e da prata, que perde o brilho, o ouro permanece puro e imutável." Ao sair do banheiro, Rafael deu uma olhada no texto que eles tinham acabado de ler e não resistiu a fazer um humilde pedido. "Ei, vocês não querem esperar por mim?" Vitor e Pedro André trocaram outro olhar e concordaram com a cabeça. Foi o filho que expressou os planos em palavras. "Ok, vamos dar uma volta enquanto você se livra do seu compromisso." O compromisso que ele tinha era entrevista, né? Então, pessoas, acabamos aqui o capítulo 6, tá? Do livro A Conquista de um Sonho. Estou lendo uma pequena parte do livro, tá? Pequeniníssima parte do livro. Isso para ajudar vocês a entenderem como você deve ler um livro, tá? Eu estou lendo um livro simples porque é mais fácil de você pegar isso. Mas eu vou ler um livro altamente complexo, que aí a história é muito outra, tem várias outras relações, que é uma delícia de ler, que é Machado de Assis. Vou ler próximo, vai ser um dos próximos vídeos aí, mas eu quero fazer um vídeo de narrador antes, tá? Antes de ler Machado. Beleza, pessoas? Então vou parar por aqui. No próximo vídeo leremos o capítulo 7. Durmam bem, bebam bastante água e aproveitem a sua vida. Bye, bye.